Conheça a fascinante trajetória de Giacomo Casanova, um nome que ecoa através dos séculos como sinônimo de charme, aventura e genialidade. Nasceu em 2 de abril de 1725, no coração da deslumbrante Veneza, então capital da poderosa República Veneta, uma cidade onde a beleza dos canais se misturava ao brilho da cultura e ao poderio de um império marítimo que já dominara terras distantes como Chipre e Creta. Sua origem, no entanto, não foi entre nobres ou mercadores abastados, mas no palco vibrante da vida teatral. Filho de Zanetta Farussi, uma jovem de apenas 17 anos, filha de um humilde sapateiro, mas dotada de um talento tão luminoso que ofuscava até os astros do teatro San Samuele, e de Gaetano Casanova, um ator carismático que prometera aos sogros poupar a esposa da vida nos palcos. Promessa que não resistiu ao dom natural de Zanetta, que logo se tornou uma das estrelas mais celebradas de Veneza. Apesar das convenções da época que muitas vezes associavam atrizes a patronos poderosos, ela brilhou por mérito próprio, conquistando plateias e corações. Giacomo, o primogênito de 6 irmãos, cresceu em meio a essa efervescência artística, embora sua infância tenha sido marcada por ausências. Órfão de pai aos 8 anos, após a morte de Gaetano em dezembro de 1733, ele e os irmãos foram acolhidos pela família Grimani, protetores influentes que, segundo rumores persistentes, poderiam esconder um segredo. O verdadeiro pai de Giacomo seria Michele Grimani, dono do Teatro San Samuele. Uma dúvida que o próprio Casanova alimentaria ao longo da vida. Criado principalmente pelo avô materno, Marzio Farussi, em uma Veneza de contrastes, onde o esplendor do carnaval e das máscaras atraía jovens aristocratas de toda a Europa, mas onde intrigas políticas e repressão estatal teciam uma teia sombria, o menino Giacomo conheceu cedo as dualidades da cidade. Doença e fragilidade o acompanharam desde cedo. Crises de hemorragias nasais o levaram a Padua, em 1734, onde o ar puro das colinas prometeu alívio. A viagem de 8 horas em barco, no dia de seu 9º aniversário, marcou o início de uma nova fase. Em Padua, a realidade não foi tão gentil. Após 6 meses em uma hospedaria infestada de piolhos, pago pela mãe antes de partir para uma turnê na Rússia, Giacomo sentiu o peso da indiferença materna. Uma frase cruel de Zanetta, encontrem uma maneira de livrar-se dele com jeito, feriu-o profundamente, plantando uma semente de ressentimento que jamais esqueceria. Mas foi ali, entre privações, que seu gênio começou a despontar. Sob a tutela do padre abate Antônio Maria Gozzi, um homem de paciência e bondade incomuns, Giacomo floresceu. Inserido em uma turma de crianças bem mais novas, surpreendeu a todos com sua inteligência afiada. Gozzi, encantado, tornou-se seu mentor, ensinando-o não apenas letras e latim, mas também a arte da correspondência, cartas que emocionaram até sua avó Marzio, a ponto de ela viajar a Padua para garantir que o neto ficasse sob os cuidados da família Gozzi. Lá, a jovem Bettina, irmã de Gozzi, tornou-se sua guardiã e confidentes, criando um vínculo que transcendeu a amizade. Aos 11 anos, uma cena íntima selaria sua iniciação na vida adulta. Enquanto Bettina ajudava-o a vestir meias por ela tricotadas, a preocupação com a limpeza levou a um gesto que Casanova mais tarde descreveria como um zelo excessivo pela higiene. O episódio, embora embaraçoso, marcou para sempre, mesclando culpa e fascínio. Mesmo quando descobriu os casos amorosos de Bettina, a afeição entre eles persistiu, transformando-se em uma amizade duradoura. De volta aos estudos, aos 12 anos ingressou na Universidade de Padua, onde se formaria em Direito em 1741, defendendo uma tese ousada sobre os direitos universais, incluindo os dos judeus, comunidade que admirava por sua resiliência. Seu sonho era a medicina, mas os Grimani tinham outros planos, fariam dele um advogado eclesiástico. Ordenado como abade em 1740, Casanova retornou a Veneza, onde o destino lhe reservava um lugar entre a elite. Apresentado pelo padre Tosello ao senador Alvice Gasparo Malipiero, um homem de 70 anos cuja influência e palácio suntuoso abriam as portas da alta sociedade, Casanova mergulhou em um mundo de privilégios e tentações. Sua condição clerical lhe dava acesso a conventos, onde jovens mulheres, enviadas contra a vontade por famílias ambiciosas, tornavam-se alvo de sua atenção. Dividido entre os afazeres religiosos e a agitação dos salões, ele já esboçava o homem que seria, um sedutor incansável, um espírito livre e, acima de tudo, um sobrevivente em uma Veneza que, por trás de suas máscaras douradas, escondia segredos inconfessáveis.
Entre o brilho dos salões de Malipiero e a efervescência dos teatros, o jovem Casanova já se exibia como uma figura de destaque, envolto nas sedas mais finas e nos cachos meticulosamente arranjados que coroavam sua imagem de dandy precoce. Mas o padre Tosello, homem de hábitos austero, não via com bons olhos aquelas afetações. Com um gesto que misturava desdém e paternalismo, sugeriu à tia Márcia que lhe emprestasse as chaves da casa, um acesso silencioso que lhe permitiu surpreender o sobrinho em seu sono. Um golpe de tesoura, e a franja rebelde de Casanova caiu ao chão, como um símbolo de sua insubordinação. Ferido no orgulho, o jovem recorreu a Malipiero, que entre risos cúmplices, não só lhe arranjou um cabeleireiro para reparar o estrago como lhe ofereceu uma oportunidade dourada, pregar na majestosa igreja de San Samuele, no dia 26 de dezembro. E foi assim que, sob os olhares da nobreza veneziana, o abade Casanova subiu ao púlpito pela primeira vez. Sua oratória, entremeada de charme e uma eloquência inesperada para sua idade, conquistou a plateia. O segundo sermão, em março de 1741, foi ainda mais aclamado, até que o destino, irônico, interveio. Um tropeço, uma queda, e eis que o prodígio se viu de volta a Pádua, obrigado a concluir seus estudos sob o peso da humilhação. Mas Casanova não era homem de se deixar abater por longo tempo. Em pouco tempo o diploma estava em suas mãos, e o abate Casanova, título que soava mais como uma piada do que uma vocação, e retornava a Veneza, pronto para retomar seu duplo jogo, o manto eclesiástico que o protegia e os prazeres mundanos que o consumiam. Foi em fins de 1740 que seu caminho cruzou com o de Ângela Tosello, a sobrinha de 17 anos do padre, cujo olhar lhe roubou o fôlego na primeira trocada de olhares. Ela, por sua vez, não escondeu a atração, mas impôs uma condição, que ele abandonasse de vez a batina. Casanova hesitou, afinal o clero lhe abria portas, lhe dava status, era seu passaporte para uma vida de influências. Mas o desejo falava mais alto. No verão de 1741, quando o conde e a condessa de Montereale o convidaram para sua vila no campo, ele aceitou sem pestanejar, como quem foge de um destino já escrito. Lá, entre vinhedos e tardes ociosas, conheceu Lúcia, a filha de 14 anos do caseiro, cuja inocência e audácia o fascinaram. Ele se lembrou, anos depois, do dia em que a rejeitara, um erro que o perseguiu até que, numa noite de vinho e confidências, finalmente cedeu. O mensageiro dos Montereale, porém, interpretou mal as intenções e espalhou o boato de um escândalo iminente. Casanova, sempre um mestre em virar o jogo a seu favor, transformou a fofoca em lendária anedota. De volta a Veneza, foi recebido por um novo desafio. As irmãs Savorgnan, Naneta e Marta, duas joias de 16 e 15 anos, primas distantes de Ângela e tão sedutoras quanto perigosas. Num jogo de cumplicidade e ousadia, as três organizaram um sleepover fingido, onde Casanova, entre risos e promessas, conquistou primeiro uma depois a outra. Por anos, elas foram suas pequenas esposas até que o casamento de Naneta e a clausura forçada de Marta, uma escolha que a jovem lamentaria pelo resto da vida, puseram fim àquela dinâmica. Mas o abade não tinha tempo para saudade. Seu mentor Malipiero, agora obsedado pela atriz Teresa Imer, o arrastava para os bastidores da vida boêmia, onde o velho senador, ao flagrá-los em um momento íntimo, acordou furioso de sua cesta. Casanova, com a elegância de um duelista, o conduziu para fora do palácio com um bastão e um sorriso, como quem despacha um convidado indesejado. Enquanto isso, sua mãe Zaneta tecia seus próprios fios no grande tabuleiro da Europa. Desde 1737, a atriz servia ao eleitor Augusto III da Saxonia, também rei da Polônia, e em 1743 usou sua influência para abrir ao filho um caminho inesperado, a transferência do bispo Bernardo de Bernardis, seu protetor, para a diocese de Martorano, na Calábria. Meu querido Giacomo, escreveu ela, eufórica, em 20 anos, quem sabe, você mesmo será bispo. Ou talvez em 30. Mas Casanova, aos 18 anos, sonhava mais alto, não queria ser apenas um prelado qualquer. Seu destino, ele jurava, era o trono de São Pedro. E nada, nem mesmo os votos de castidade, o impediria de saborear cada prazer que a vida lhe oferecesse. A morte da avó Márcia em março de 1743 deveria tê-lo abalado. Em vez disso, serviu como pretexto para enviá-lo ao seminário de San Cipriano, em Murano, onde o bispo Bernardis o colocou sob proteção enquanto se ausentava. Mas a clausura não era lugar para um espírito como o seu. Entre as paredes frias do seminário, seus olhos se perderam num jovem de 15 anos, e o escândalo que se seguiu, uma brincadeira que terminou em cama compartilhada, foi o estupim para sua expulsão.
Acusado, humilhado, Casanova jurou inocência, mas o castigo foi implacável. Solitária, depois à rua, e por fim, de volta a Veneza, uma prisão misteriosa, ordenada pelos Grimanis que temiam seu poder de corromper. Foi no dia de seu aniversário de 18 anos, 2 de abril, que a sorte lhe sorriu novamente. Uma mulher grega, esposa de um tenente, trocou favores por petições que ele redigiria em nome do marido. Os presentes foram generosos, a doença que contraiu, gonorreia, menos. Mas até isso se resolveu com um médico discreto. Quando Bernardis finalmente chegou a Veneza, a caminho de Roma, Casanova já estava livre, e os dois traçaram um plano: seguirem separados para a cidade eterna, onde o bispo lhe prometia um futuro no esplendor de Martorano. Sem recursos, mas nunca sem recursos de fato, Casanova partiu a pé, devorando 15 milhas por dia, enquanto o frade franciscano Stefano, seu companheiro de viagem, avançava a um ritmo 3 vezes mais lento. A ironia do destino os transformou em personagens de uma fábula, a lebre e a tartaruga, com Casanova sendo salvo pelo monge justamente quando as autoridades locais ameaçavam detê-lo por sua pressa suspeita. Ao chegar a Roma, porém, encontrou apenas o eco do bispo, já partido. As promessas de Martorano se esvaíram como fumaça, a diocese estava falida, e o palácio episcopal, um esqueleto de mobília empoeirada. Bernardis, entre risos resignados, lhe deu cartas de apresentação para Nápoles e um conselho: a vida, meu caro, é feita de improvisos. E foi assim que Casanova, agora tutor de poesia de um jovem nobre, mergulhou na sociedade napolitana, apresentado por um parente distante, Dom Antônio Casanova. Mas Nápoles, com seus vícios e virtudes, logo lhe parece pequena demais. Seu olhar já mirava mais além: Roma, Paris, o mundo. E enquanto se preparava para partir, o destino, como sempre, lhe reservava um último encontro no caminho. Era inevitável que, em meio àqueles salões dourados de Nápoles, o destino lhe apresentasse Dona Lucrezia Castelli, como o tempo revelaria, Ana Maria de Antoni Valati, uma mulher de 20 e poucos anos, casada, mas com um sorriso que desafiava qualquer juramento de fidelidade. Viajava acompanhada do marido e da irmã, e o acaso, ou talvez a própria sorte, sempre cúmplice de Casanova, fez com que seus caminhos se cruzassem por 6 dias de viagem repletos de olhares furtivos, risos compartilhados e uma tensão que só a presença inconveniente do marido impedia de se transformar em algo mais. Roma os aguardava e com ela a promessa de que aquelas horas roubadas ao protocolo se tornariam, enfim, realidade. E assim foi. Enquanto a cidade eterna o recebia com seus mármores e mistérios, Casanova já tinha outro trunfo nas mãos: uma posição como secretário do cardeal Acquaviva, chefe da Igreja Católica Espanhola na Itália. O acordo era simples e vantajoso: em troca de seus serviços, ele se comprometeria a dominar o francês, língua essencial para os jogos de poder que se desenrolavam entre os bastidores do Vaticano. Poucos meses depois, ali estava ele no Palácio do Quirinal, diante do próprio Papa Bento XIV, recebendo elogios por sua proximidade com Acquaviva. O pontífice não sabia nem precisava saber que, enquanto a diplomacia se tecia em latim e sorrisos, o jovem secretário já estava envolvido em um escândalo muito mais terrenal. Ana Maria Valati, afinal, não era apenas uma paixão passageira. Os rumores não demoraram a circular. Ela estaria grávida, e o pai não seria seu marido. Quando, em janeiro de 1745, os Valati preparavam seu retorno a Nápoles, Acquaviva, relutante em perder seu protegido, o chamava para uma conversa decisiva. "Onde deseja ir?", perguntou o cardeal, pronto a abrir portas com suas cartas de recomendação. A resposta de Casanova não surpreendeu: Constantinopla. A capital otomana, com seus minaretes e intrigas, era o sonho de qualquer aventureiro europeu do século XVIII. E assim, com a bênção de um homem da igreja e o peso de um segredo mal guardado, ele partiu rumo ao Oriente. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos antes de deixá-lo cruzar o Adriático. Em Ancona, cidade papal banhada pelo mar, seu caminho cruzou com o de uma trupe de atores itinerantes. Entre eles, um jovem castrato de 16 anos, Belino, cuja voz angelical escondia um segredo ainda mais surpreendente. Casanova, que jamais resistira a um enigma, sentiu-se irresistivelmente atraído, não pelas irmãs do rapaz, mas por ele próprio. A ideia de desejar um homem o perturbava, até que a verdade veio à tona. Belino era, na realidade, Teresa Lanty, uma mulher disfarçada para burlar a proibição papal às cantoras. A descoberta só aumentou o fascínio. Sob a promessa de protegê-la, Casanova a convenceu a abandonar o disfarce e a seguir para os palcos fora dos estados pontifícios. Por um tempo até falaram em casamento.
Mas como tantas outras vezes, o amor cedeu lugar à inconstância. Quando Teresa deu à luz um filho em Nápoles fruto daquela união breve, Casanova já estava de partida, com a desculpa de um passaporte perdido e a determinação de um homem que mais uma vez escolhera a estrada em vez do lar. De volta a Veneza, porém, não como herói nem como sacerdote, mas como segundo violinista na orquestra de um teatro, graças à intervenção dos Grimanis, ele parecia condenado a uma vida menor do que sonhara. Até que em março de 1746, o acaso o colocou no caminho do senador Matteo Giovanni Bragadin. O velho nobre, vítima de um derrame, foi salvo por Casanova, que com audácia e um pouco de sorte, aplicou cataplasmas de mercúrio no peito do moribundo. A recuperação foi tão surpreendente que Bragadin, convencido de que o jovem possuía dons quase sobrenaturais, o adotou como hóspede permanente em seu palácio. Os murmúrios não tardaram, alguns diziam que era gratidão, outros que era algo mais profundo. Mas para Casanova pouco importava. Ele tinha finalmente um lar, e mais importante, um novo ponto de partida. Porque um homem como ele jamais ficaria parado por muito tempo. A adoção por Bragadin não era mero capricho de um nobre solitário. Era um pacto silencioso entre dois homens que sabiam, cada um à sua maneira, o valor de um jogo bem jogado. Em poucas semanas, Casanova aceitou tornar-se filho adotivo do senador, selando com um sorriso o que a sociedade veneziana só ousava sussurrar. Afinal, que importância tinham os preceitos morais quando se tinha, em troca, a proteção de um dos nomes mais poderosos da República? Os amigos de Bragadin, Marco Dandolo e Marco Bárbaro, homens de fortuna e influência, abriram suas bolsas e suas portas ao jovem aventureiro. Agradeço-lhes não apenas pelo ouro, mas pela confiança, diria Casanova mais tarde, pois um homem sem recursos é um pássaro sem asas, e vocês me deram o céu. E que céu foi aquele? O resto do ano transformou-se em um turbilhão de festas, amores e intrigas, onde cada noite em Veneza era uma promessa de prazer ou escândalo. Mas a Inquisição veneziana, esse olho implacável que tudo via e tudo julgaria, já observava de perto a ascensão do filho de atores. Um homem como ele, murmuravam os inquisidores, é perigoso não pelo que faz, mas pelo que inspira. Para os guardiões da ordem, Casanova era um risco, um plebeu que dançava entre patrícios, um sedutor que desafiava as hierarquias com a mesma facilidade com que conquistava corações. A República temia não apenas seus amores, temia sua audácia. Foi assim que em janeiro de 1748, ele partiu para Milão, como se pressentisse que Veneza já se tornará pequena para seus sonhos. E lá, o destino lhe reservara um reencontro. Teresa, a irmã de Lanty, agora acompanhada pela jovem Marina, de 17 anos, cuja graça no palco era tão hipnótica quanto sua indiferença aos encantos de Casanova. Ele, que podia derreter olhares com uma palavra, viu-se reduzido a mero espectador enquanto Marina consagrava-se como bailarina em Mantua. Ela dançava como se o chão fosse feito de nuvens, escreveria depois, e eu, pobre tolo, acreditava que poderia fazê-la descer. Mas se Marina lhe escapou, a vida compensou-o com Henriette. Foi em um daqueles incidentes que só o acaso, ou talvez o destino, poderia orquestrar. Uma briga entre um soldado húngaro e um hospedeiro, uma mulher disfarçada de homem, e eis que surge Henriette, francesa, fugitiva de um marido cruel, 10 anos mais velha e infinitamente mais fascinante que qualquer donzela sonhadora. Casanova, que sempre preferira a inteligência à ingenuidade, rendera-se em segundos. Ela ria como se o mundo fosse uma piada privada entre nós dois, confessaria. Por um mês, viveram uma paixão tão intensa quanto efêmera, aqueles dias em Parma foram, para ele, a única vez em que o amor pareceu mais doce que a conquista. Quando Henriette anunciou seu retorno à família, Casanova não implorou, não protestou. Acompanhou-a até os Alpes suíços como um cavaleiro de antanho, e despediu-se com um beijo que sabia seria o último. De volta a Parma, o inverno trouxe-lhe uma carta de Bragadin. Veneza o chamava de volta. E desta vez não como um hóspede, mas como um homem livre para reinventar-se. Um cassino particular, brincou consigo mesmo enquanto planejava cada detalhe. Por que não um império? O estabelecimento foi um sucesso instantâneo, tanto que em junho de 1750, com apenas 25 anos, Casanova embarcou para Paris ao lado de Baletti, seu fiel companheiro de aventuras. A cidade luz o aguardava e com ela, a corte de Luís XV, os salões de Madame de Pompadour e a promessa de que ali, até um filho de atores poderia tornar-se lenda. Porque Casanova não era apenas um sedutor, era um artista da vida. E se seus 130 amores registrados podem parecer excessivos aos olhos modernos, para o século XVIII, eram a medida exata de um homem que se recusava a viver pela metade.
Compará-lo a um de Sade ou a um Byron é reduzir sua genialidade. Eles escreviam sobre o pecado. Ele vivia o prazer sem culpa, sem máscara. Quando chegou a Paris, em pleno verão de 1750, o rei já reinava havia quase meio século, e a Pompadour, com seus 20 e poucos anos, ditava modas e destinos com igual maestria. Casanova, que alugara um apartamento modesto, logo tornou-se assíduo das ceias na casa dos Baletti, onde conheceu o velho Crebillon, dramaturgo de língua afiada e espírito ainda mais cortante, que surpreendentemente ofereceu-se para ser seu tutor de francês. 3 lições por semana anotou Casanova para que eu possa seduzir não apenas com o italiano, mas com a elegância de um parisiense. Os salões literários, os bastidores dos teatros, onde reencontrou atores que outrora dividiram o palco com sua mãe, as lojas maçônicas, tudo lhe servia de palco. Iniciado como aprendiz em sua viagem a Paris, em semanas tornou-se mestre maçom, como se até os segredos da sociedade secreta se rendessem a seu carisma. E foi assim, entre jantares com duques e noites no ópio dos bordéis, sempre acompanhado do jovem advogado Patou, seu cúmplice em devassidões, que Casanova teceu sua teia na corte. Até que uma noite no Palais Royal, o príncipe de Mônaco o apresentou à duquesa de Ruffec, 43 anos de sofisticação e um convite que não deixava margem para recusa. Venha sentar-se aqui, meu jovem veneziano, sussurrou ela, enquanto seus dedos brincavam com os botões de suas calças. Casanova, que jamais recuara diante de um desafio, viu-se pela primeira vez obrigado a inventar uma desculpa. Madame, lamento informar que no momento sou indisposto. A duquesa, perplexa, não insistiu. Mais tarde, ao contar a anedota, ele riria. Prefiro a reputação de doente à de ingrato. Mas a verdadeira prova de fogo viria dias depois, em Fontainebleau, onde a corte caçava servos e ele oportunidades. Foi na ópera, porém, que o destino lhe reservou um encontro ainda mais perigoso, Madame de Pompadour. Quando a favorita real inclinou-se sobre sua tribuna para perguntar com ironia se Veneza ficava lá embaixo, Casanova respondeu sem hesitar. Veneza, madame, não está embaixo. Está no topo. O Duque de Richelieu, sempre ávido por provocação, não perdeu tempo. Diga-nos, veneziano, qual atriz prefere? Ao que Casanova, com um sorriso que era pura afronta, replicou. Quando se trata de beleza, Messier, as pernas são o último lugar que olho. Paris inteira ri. E Casanova mais uma vez soube que havia conquistado não apenas uma plateia, mas um império. Paris, 1751. A cidade das luzes não brilhava apenas pelos salões dourados ou pelos candelabros dos palácios, brilhava também pela audácia daqueles que ousavam desafiar suas próprias sombras. E Casanova, é claro, nunca recuou diante de um desafio. Foi através dos labirintos da maçonaria, onde segredos se entrelaçavam com promessas, que ele conheceu a duquesa de Chartres, prima do próprio rei. Uma mulher de espíritos elevados e pele marcada por um destino cruel, uma erupção cutânea que lhe roubara a serenidade do rosto. Mas a duquesa ouvirá falar dos dons quase mágicos do veneziano, aquele homem que curava não apenas corpos, mas também vaidades. Com a elegância de quem prescreve um elixir real, Casanova sugeriu o remédio mais simples e ao mesmo tempo mais ousado: banhos, madame. Mergulhe o rosto na água todos os dias. E acima de tudo, livre-se das pintas e dos pós que sufocam sua beleza. O resultado? Um milagre. A pele da duquesa renasceu e com ela, uma promessa dourada. 25.000 livres, sussurrou ela, como se o número fosse um juramento. Mas promessas em Versalhes eram como o vento, passavam rápido, e raras vezes deixavam rastros. O cargo nunca chegou. O dinheiro, menos ainda. Casanova, no entanto, não era homem de guardar rancor por muito tempo, especialmente quando a duquesa, além de bela, era uma das poucas mulheres capazes de rivalizar com ele em inteligência e ambição. Ela tinha mais amantes do que eu confessaria mais tarde, não sem um toque de admiração. Mas a corte era um jogo, e ele, um jogador nato. Enquanto flertava com a alta nobreza, sua vida particular se transformava em um romance picaresco. A dona da pensão onde morava o processava, acusando-o de ter desonrado sua filha, Mimi, uma adolescente cujos olhos, segundo os boatos, brilhavam mais do que deveriam para uma moça de sua idade. O veneziano, é claro, negou tudo com a mesma facilidade com que respirava. Mas quando a justiça lhe deu razão, pagou as custas do processo com um gesto teatral, porque, minha cara, a generosidade é a melhor vingança. Enquanto isso, seus irmãos, Francesco e Giovanni, lutavam por um lugar ao sol nas artes. Francesco, o pintor, chegará a Paris cheio de sonhos, convencido por Giacomo de que a cidade era o palco perfeito para suas batalhas épicas em tela.
Mas o Louvre não perdoa, uma crítica mordaz, um salão que ri por trás das costas, e eis que o orgulho do artista se espatifa no chão como tinta derramada. Vamos a Dresden, propôs Casanova, sempre pragmático. Lá a nossa mãe tem influência. E influência, meu caro, é moeda mais valiosa que talento. Dresden os recebeu com o esplendor de uma corte que ainda acreditava no mecenato. Lá estavam Zaneta, a mãe, e Maria Madalena, a irmã recém-casada, cujo sorriso escondia a mesma astúcia que corria no sangue da família. Francesco, obstinado, partiu para Roma em busca de mestres, enquanto Casanova, jamais capaz de ficar parado, mergulhou de cabeça em outro de seus projetos impossíveis: transformar uma tragédia em comédia. Tomou La Thébaïde de Racine, aquela peça sombria sobre os filhos de Édipo e Jocasta, e a reinventou como La Molucade, uma farsa em 3 atos onde os irmãos inimigos se digladiavam não por um trono, mas por um amor ridículo. O público riu. O eleitor Augustus III, encantado, pagou-lhe uma fortuna. O dinheiro é bom, escreveu Casanova em suas memórias, mas a glória de fazer rir é melhor ainda. Mas a glória, como tudo na vida do veneziano, era passageira. Dresden logo lhe pareceu pequena demais para seus planos. E assim, em 1753, ele voltou a Veneza no dia mais simbólico do ano, a festa da Ascensão, quando o Doge lançava seu anel de ouro ao mar, selando o casamento eterno da cidade com as águas. Casanova, sempre atento aos sinais do destino, viu naquele gesto um presságio. E o destino, como sempre, tinha um senso de humor perverso. No dia seguinte, enquanto sua carruagem avançava pelas ruas, um acidente. O veículo à frente tombou, e entre os gritos e a confusão, Casanova correu para ajudar. Foi então que o céu lhe ofereceu uma visão: saias revoltas, pernas à mostra, e um rosto que mesmo de cabeça para baixo, era impossível esquecer. No dia seguinte, no Café Florian, ela reapareceu, Caterina Capretta, acompanhada do irmão, Pietro, um par tão unido quanto suspeito. 2 corvos da mesma ninhada, pensou Casanova, enquanto os convidava para uma volta de gôndola. O carnaval estava no ar, e com ele, a promessa de máscaras e segredos. Casanova alugou uma boxe no Teatro San Samuele, onde os Capretta se tornaram presença constante. Pietro, um homem de negócios com instintos de alcoviteiro, ofereceu-lhe o que considerava um trato justo, a virgindade da irmã em troca de uma fortuna. Mas Casanova, que já vira demais da hipocrisia masculina, recuou. Caterina não era mercadoria. Era uma mulher de espírito vivo, que o olhava com uma mistura de medo e desejo. Quando ela lhe confessou que o amava e estava disposta a tudo até ao casamento, ele hesitou. Não por escrúpulos, mas por cálculo. Um filho, pensou, é a melhor garantia de um dote. E assim, com a mesma frialdade com que jogava dados, engravidou-a. Mas o pai de Caterina, o rico mercador Cristoforo, não era homem de se dobrar a chantagens. Apesar dos apelos de Bragadin, seu antigo protetor, recuou. A solução? Um convento em Murano, onde a jovem seria protegida das tentações do mundo, e principalmente de Casanova. Mas que convento poderia conter um homem como ele? Através de Laura, uma irmã leiga que servia de ponte entre o sagrado e o profano, as cartas seguiam fluindo. Até que em novembro, um bilhete anônimo chegou às suas mãos: venha. Ela precisa de você. No escuro de uma casa isolada nos arredores de Murano, Casanova encontrou não Caterina, mas uma freira mais velha, de olhos cansados e sorriso enigmático. Anotaria ele anos depois, sem jamais descobrir seu nome verdadeiro. Ela lhe contou que Caterina estava grávida, e que o convento, longe de ser uma prisão, era um teatro de paixões proibidas. O francês Bernice, embaixador e amante da freira, era cúmplice daquele jogo. E Casanova, é claro, não resistiu ao convite. 2 é companhia, 3 é uma festa, deve ter pensado, enquanto planejava o próximo ato. Mas quando Caterina finalmente escapou do convento em janeiro de 1754, a verdade o atingiu como uma lâmina. Tudo não passará de uma armadilha. As mulheres, como sempre, haviam jogado melhor do que ele. E assim, mais uma vez, Casanova se viu diante de um dilema: render-se à derrota ou transformar até a traição em uma nova história para contar. Afinal, em sua vida, até os finais felizes eram apenas o começo de outro capítulo. Eis que a sorte, sempre tão volúvel quanto as amantes de Casanova, decidiu brincar com ele mais uma vez. Caterina, a freira que jurara fugir para seus braços, casou-se com um rico comerciante, exatamente como seu pai desejava. O plano de Casanova, tecido com a paciência de um aranha e a arrogância de um deus, desmoronou como castelo de cartas. Mas enquanto ele ainda lambia as feridas do orgulho, sua outra paixão, a enigmática queimava mais intenso que nunca.
Afinal, que homem como ele se contentaria com uma única derrota quando havia um mundo inteiro de mulheres, intrigas e fortunas a conquistar? Mas o destino, esse mestre dos ironias, tinha outros planos. Entre noites de êxtase com freiras, sim, freiras, porque até os votos sagrados pareciam se curvar aos seus encantos, e dívidas que se acumulavam como pecados em um confessionário, Casanova chamou a atenção daqueles que menos desejava, a Inquisição veneziana. A nobreza local, sempre ávida por um bode expiatório, sussurrou seu nome aos ouvidos dos inquisidores. E assim, em 26 de julho de 1755, as sombras do Ducal Palace o engoliram. Levarão-no como se fosse um ladrão comum, confiscando seus pertences, seus livros de astrologia, seus versos eróticos, como se palavras pudessem ser mais perigosas que as espadas que nunca portou. Em 12 de setembro, o veredicto caiu como uma lápide: 5 anos na prisão inquisitorial, aquele antro úmido sob os tetos dourados do poder. 5 anos. Uma eternidade para um homem acostumado a viver cada hora como se fosse a última. Casanova já conhecia as celas de Veneza, mas desta vez era diferente. Não havia subornos a serem oferecidos, nem amigos influentes para intercederem. A solidão era sua única companheira, e até ela parecia zombar dele. 9 meses em isolamento, comendo migalhas de dignidade, até que um dia, como um presente envenenado dos deuses, permitiram que saísse para exercitar-se. Foi então que ele viu um prego de ferro, abandonado pelo descuido de algum guarda. Um prego, uma ferramenta, uma chance. Com a paciência de um alquimista transformando chumbo em ouro, Casanova começou a cavar, debaixo da cama centímetro por centímetro, enquanto os inquisidores, ironicamente, reuniam-se logo abaixo, discutindo sua condenação. Ele sorria ao pensar nisso. Enquanto eles debatiam seu futuro, ele o esculpia com suas próprias mãos. Até que, em 25 de agosto de 1756, o buraco estava quase pronto. Quase grande o suficiente para rastejar até a liberdade. Mas o destino, sempre caprichoso, decidiu testá-lo mais uma vez. No dia seguinte, transferiram-no para uma cela maior, ao lado da sala dos guardas. Poderia ser um revés, ou uma oportunidade. E Casanova, mestre em transformar derrotas em triunfos, escolheu a segunda opção. Foi então que conheceu Marino Balbi, um padre preso por crimes que a história esqueceu, mas cuja bondade salvou 2 homens. Entre livros emprestados e bilhetes escondidos nas páginas, os 2 teceram um plano. O prego passou de mão em mão e Balbi, com a destreza de um cirurgião, abriu um buraco no teto de sua cela, disfarçado atrás de uma pintura. Na noite de 31 de outubro, enquanto os carrascos da Inquisição preparavam-se para o dia de Todos os Santos, um dia de luto, não de vigilância, o padre rompeu a barreira que os separava. À meia-noite, os 2 homens escalaram o telhado do palácio, como fantasmas escapando de um pesadelo. O guarda noturno, talvez cansado, talvez complacente, deixou-os passar. E assim, sem um som, sem uma testemunha, Giacomo Casanova e Marino Balbi desapareceram na noite veneziana. Uma semana depois, Casanova pisava em terra firme, fora do alcance dos inquisidores. Em 5 de janeiro de 1757, ele retornava a Paris, não como um fugitivo, mas como um homem renascido. A cidade das luzes o recebeu com seus braços dourados, mas sua carteira ainda chorava pelas extravagâncias passadas. Os Baletti, sua família adotiva, estenderam-lhe a mão. Fique conosco, disseram, e ele aceitou, porque até um homem como ele sabia reconhecer um porto seguro. Mas Casanova não era feito para a tranquilidade. Logo reencontrou de Bernis, agora ministro das Relações Exteriores de Luís XV, um homem que entendia o valor de um espião charmoso, e foi através dele que conheceu Jean de Boulogne, o todo-poderoso controlador geral das finanças. Quando soube do plano de uma loteria real para salvar os cofres franceses, seus olhos brilharam. Finalmente pensou, uma maneira de transformar sorte em fortuna, e fortuna em poder. Com a ajuda de Giovanni Calzabigi, um gênio dos números, ele estruturou o esquema, 5 números certos entre 90, e a vida mudava para sempre. Casanova, é claro, não se contentaria em ser um mero vendedor de bilhetes. Usou seus contatos nos salões de jogo, sua lábia inigualável, e logo as loterias espalhavam-se como fogo em palha seca. Em pouco tempo ele era o homem por trás do maior negócio da França, e seu bolso incharam com 120 mil francos anuais. Aos 31 anos, pela primeira vez na vida, tinha uma renda estável. Não que isso o impedisse de gastá-la com a mesma velocidade com que a ganhava. Paris era sua agora. Os salões, as mulheres, o vinho que escorria como rio entre os dedos da alta sociedade. Mas até mesmo no paraíso o inferno espreita. Em 1º de março de 1757,
Casanova testemunhou algo que o marcaria para sempre: a execução de Robert François Damiens, o homem que tentará assassinar Luís XV. 4 horas de tortura meticulosa, a pele arrancada, o corpo derretido em chumbo, os membros esquartejados por cavalos. E o pior, Damiens permaneceu consciente até o fim, um grito mudo contra a crueldade dos homens. Aquilo o abalou. Não pela primeira vez, Casanova viu a frieza por trás da opulência, a podridão sob o perfume. Mas como sempre, ele sacudiu a poeira da alma e seguiu em frente. Afinal, havia Manon Balletti, a jovem música de 17 anos, irmã de seu amigo Antônio, cujas cartas ardentes prometiam um amor proibido. Ela estava noiva, mas que importância tinha isso? Casanova já havia seduzido freiras, condessas, até uma abadesa, uma jovem promessa de casamento não seria obstáculo. Mas desta vez, algo deteve. Talvez fosse o juramento feito à mãe de Manon, Silvia, em seu leito de morte: cuide dela. Talvez fosse o medo de perder a única mulher que o via além da máscara do sedutor. Ou talvez, apenas talvez, ele estivesse finalmente envelhecendo o suficiente para temer o preço de suas próprias conquistas. Enquanto ponderava entre o casamento e a liberdade, o dinheiro e a paixão, uma missão o chamou. De Bernice o enviou a Dunkirk, com a promessa de 12.000 francos pelos serviços à marinha francesa. Espere por mim, sussurrou a Manon antes de partir. Mas o tempo, como as mulheres, não espera por ninguém. E assim, enquanto Casanova brincava com o destino em terras distantes, Manon, cansada de promessas, aceitou a mão de François Blondel, o arquiteto real. Quando ele voltou no verão de 1760, já era tarde. Mas a vida, como ele bem sabia, nunca era realmente tarde. Havia sempre outra carreira, outro jogo, outra mulher. E no outono de 1757, enquanto voltava a Paris em uma carruagem lotada, Casanova provou isso mais uma vez. Ao seu lado, o conde de Latour de Alverne e uma cortesã de nome esquecido. Na penumbra do veículo suas mãos encontrarão-se, e quando o clímax chegou, a voz do conde cortou o silêncio. Meu caro, obrigado por esse apertado de mão italiano. Não esperava uma saudação tão calorosa. Casanova riu. Não pela piada, mas pela ironia. Mesmo em seus momentos mais íntimos, o destino conspirava para lhe dar novos aliados. E o conde, vítima de uma ciática implacável, logo se tornaria um deles. Com seus tratamentos caseiros, uma mistura de ervas, massagens e teatro médico, Casanova curou em semanas. A fama de seus dons se espalhou-se, e foi assim que conheceu a pessoa que mudaria tudo, a Marquise Jane de Orfé. Viúva, rica, obcecada pelo oculto. E acima de tudo, disposta a pagar fortuna por um homem que prometesse desvendar os segredos do universo. Casanova, sempre o oportunista, viu nela não apenas uma amante, mas uma patrona. E com a cabala como desculpa, ele estava prestes a embarcar na maior farsa, e no maior lucro, de sua vida. Na tradição judaica existe essa ideia sedutora de que Deus se revela por meio de códigos ocultos, e a Marquise, ávida por rejuvenescer, acreditava que a pedra filosofal era a chave para reverter o tempo. Casanova, sempre atento às oportunidades, não hesitou em alimentar essa obsessão. Com traduções suspeitas de textos latinos e interpretações mirabolantes de equações algébricas, ele teceu uma narrativa tão convincente que até mesmo um oráculo fictício, para Alice, ganhou vida em suas palavras. A Marquise, cega pela esperança, transformou um cômodo de sua mansão em um laboratório alquímico, onde passava horas ao lado de seu mestre, em busca da transmutação da alma. E foi ali, entre retortas e símbolos cabalísticos, que ela confessou a Casanova seu desejo mais profundo, não apenas deter o envelhecimento, mas garantir que sua essência renascesse em um corpo jovem. Ele, é claro, fingiu acreditar. Afinal, um homem que já enganara reis e cardeais não teria escrúpulos com uma viúva crédula. A alma encontra beleza na carne de um menino, sussurrava, enquanto planejava seu próximo golpe. Mas a vida de Casanova não se resumia a ritualísticas fraudulentas. No final de 1758, enquanto ainda dançava ao redor da Marquise, o governo francês lhe confiou uma missão mais terrena: viajar a Amsterdã para negociar títulos públicos. A Guerra dos 7 Anos esgotava os cofres da coroa, e os bondes eram a moeda da desesperança. Lá, entre contratos e jantares diplomáticos, reencontrou Teresa Imer, a mesma mulher que anos antes o havia deixado por um casamento vantajoso. Desta vez, porém, ela estava vulnerável, com uma filha de 5 anos, Sophie, e um futuro incerto. Casanova, sempre o estrategista, ofereceu-lhe um investimento em seu novo clube privado em Londres. Em troca, a custódia da menina. Um negócio justo, argumentou, enquanto Teresa, com os olhos úmidos, tentava manter a família unida.
Mas o aventureiro não parou por aí. De volta a Paris, apresentou à marquise um presente inusitado: Giuseppe, o filho de 12 anos de Teresa, rebatizado como Conde de Aranda para a ocasião. A nobre, extasiada, viu no garoto o recipiente perfeito para sua alma imortal. Com cerimônias teatrais e promessas de transmutação, ela compartilhou seu espírito com o menino, enquanto Casanova, nos bastidores, calculava quanto mais poderia extrair daquela farsa antes que a realidade a desmascarasse. O problema é que mesmo com os lucros da loteria e os subsídios da marquise, seu estilo de vida era um poço sem fundo. E quando seu protetor, o cardeal de Bernis, caiu em desgraça junto a Madame de Pompadour, Casanova ficou à deriva. Sem mecenas, sem renda fixa, apenas com sua lábia e um título falso, Chevalier de Sengaut, um anagrama irônico de genitais, como se o destino zombasse de suas pretensões aristocráticas. Foi nesse contexto que entre 1759 e 1760, ele cruzou caminhos com dois gigantes do iluminismo, Rousseau em Genebra e Voltaire, em Ferney. Com o primeiro discutiu literatura italiana, com o segundo, trocou elogios e ironias sobre o teatro. Veneza é a cidade mais livre do mundo, declarou a Voltaire, enquanto o filósofo sorria, ciente de que aquele homem era um espetáculo ambulante de contradições, um devoto que ridicularizava a igreja, um radical que cortejava reis, um espião, ou seria um charlatão, que se movia entre cortinas de fumo e salões de poder. E as viagens não pararam. De Amsterdã à Colônia, de Stuttgart a Zurique, Casanova levava consigo o título falso e a reputação de homem perigoso. Espião? Os arquivos franceses negam. Mas quem, em sã consciência, acreditaria que um homem que transitava entre ministros e cortesãos, com acesso a segredos de Estado, fosse apenas um bom vivant? Em 1760, enquanto a Europa ardia em guerra, ele desfrutava dos prazeres de Florença, onde reencontrou Teresa Lanty e conheceu seu filho de 16 anos, Césare Filippo, fruto de um romance esquecido. Em Roma, no Natal daquele ano, foi recebido pelo Papa Clemente XIII, seu conterrâneo, a quem presenteou com um manuscrito raro obtido na Suíça. Em agradecimento, ganhou o direito de usar legitimamente o título de Chevalier, uma ironia deliciosa para um homem que já havia falsificado meia dúzia de identidades. Mas foi em Nápoles, em janeiro de 1761, que o coração de Casanova quase parou. Leonilda, uma jovem de 17 anos, filha adotiva da viúva Ana Maria Valati, tornou-se sua obsessão. Ele a cortejou com poemas e promessas, ignorando que a mãe da moça, sim, aquela Ana Maria, agora com 36 anos, ainda o desejava. Casanova, em um gesto de hipocrisia que só ele seria capaz, propôs casamento, sob a condição de que ela financiasse seu retorno a Paris. Ana Maria, ferida mas não surpresa, recusou. Um homem que negocia afeto não merece lealdade, deve ter pensado. De Nápoles, seguiu para Baviera, onde deveria representar Portugal em um congresso de paz que nunca aconteceu. Mais uma missão frustrada, mais uma desculpa para voltar à França, e claro, a marquise, cuja busca pela reencarnação se tornará cada vez mais desesperada. Em 1762, Casanova tentou gerar um herdeiro para sua alma. Primeiro com uma atriz que se fazia passar por condessa, um fiasco. Depois com sua cunhada, Marcolina, uma dançarina de 20 anos. A marquise, presente em ambas as tentativas, observava com esperança, até perceber que aos 50 e poucos anos, seu útero não respondia mais a rituais nem a orações. Foi o fim do sonho alquímico. Mas não o fim de Casanova. Em maio de 1763, de volta a Paris, encontrou uma pilha de cartas. Entre elas, uma de Teresa Imer, agora Teresa Cornelis, depois de se casar com um holandês rico. Ela o convidava para Londres, oferecendo-lhe não apenas companhia, mas joias, as mesmas joias que a marquise de Urfé lhe dera. Casanova não hesitou. Em 11 de junho, embarcou para a Inglaterra, levando consigo Giuseppe e o que restava de sua fortuna. O palco estava armado para outro ato de sua vida, e como sempre ele seria o protagonista, a própria imperatriz. E quando o convite finalmente chegou, não era qualquer encontro, um jantar íntimo no Palácio de Inverno, onde Catherine reinava com uma mistura de charme veneciano e determinação prussiana. Casanova, é claro, não chegaria de mãos vazias. Levou consigo um presente que só ele poderia oferecer, não joias, não ouro, mas a promessa de uma conversa que valeria mais que qualquer tesouro material. Afinal, quem melhor que ele, mestre na arte da sedução intelectual, para entreter uma mulher que governava um império com a mesma destreza com que ele conquistava salões? O Palácio de Inverno brilhava sob a luz de centenas de velas, e o ar estava carregado com o perfume de rosas e o murmúrio de intrigas corteses.
Caterine, com seu sorriso enigmático e olhos que pareciam ler além das palavras, recebeu-o com uma elegância que só aumentava o fascínio de Casanova. Eles falavam em francês, a língua da diplomacia e dos amantes, enquanto os criados serviam iguarias que pareciam ter sido criadas apenas para deleitar os sentidos. Mas o verdadeiro banquete era o jogo de palavras entre os dois, ela, testando sua inteligência, ele, oferecendo-lhe um mundo em trocas sutis de olhares e insinuações. Dizem que Veneza é a cidade das máscaras, Sr. Casanova, observou a imperatriz, brincando com o talher de prata. Mas acho que o senhor traz sua própria máscara consigo, não importa onde esteja. Ele riu, baixando a voz como se compartilhasse um segredo de estado. Majestade, as máscaras são para aqueles que temem ser descobertos. Eu prefiro ser visto, e se possível admirado. Ela riu, um som cristalino que ecoou pela sala como um desafio. E assim, entre taças de vinho do Reno e pratos de porcelana fina, nascia uma das alianças mais perigosas e fascinantes da Europa. A de uma soberana que colecionava amantes como troféus e um aventureiro que colecionava corações como medalhas. Mas Caterine, embora encantada, não era ingênua. Sabia que Casanova era um homem de 1000 faces, e que sua lealdade durava apenas até a próxima oportunidade. Ainda assim, permitiu que ele circulasse pela corte, apresentando-o a seus favoritos homens como Grigori Orlov, cujo poder só era superado por sua ambição, e mulheres como a princesa da Chova, cuja inteligência era tão afiada quanto sua língua. Para eles, Casanova era uma curiosidade exótica, um italiano que falava de alquimia e amor com a mesma paixão com que falava de seus esquemas financeiros. E foi justamente um desses esquemas que o levou de volta às sombras. Depois de semanas desfrutando da vida cortês, Casanova propôs à imperatriz um plano audacioso, uma loteria imperial que encheria os cofres do Estado e, de quebra, seus próprios bolsos. Caterine ouviu com interesse, mas seus conselheiros, homens pragmáticos como Panin, torceram o nariz. Um jogo de azar disfarçado de filantropia, murmurou um deles. Isso soa muito como o senhor, Casanova. O italiano sorriu, mas sentia o chão tremer sob seus pés. A corte de Saint Petersburg, embora brilhante, era um labirinto de facções, e ele, um estrangeiro sem proteção real. Quando a imperatriz, com sua habitual astúcia, adiou uma decisão, Casanova soube que era hora de agir. Não sem antes garantir uma última audiência, onde, com um floreio teatral, ofereceu a Caterine não um projeto, mas uma profecia. Majestade, um dia a Rússia será tão grande quanto seu sonho. E quando isso acontecer, lembre-se de que um veneziano esteve aqui para testemunhar seu nascimento. Ela riu novamente, mas desta vez havia algo de melancólico em seu olhar. Talvez pressentisse que homens como Casanova eram como cometas brilhantes, imprevisíveis, e destinados a desaparecer tão rapidamente quanto apareciam. E desaparecer ele fez. Com Zaire a seu lado, agora vestida como uma dama de alta sociedade graças aos seus ensinos, Casanova deixou Saint Petersburg tão abruptamente quanto chegará. Rumo a Varsóvia, onde a corte polonesa, decadente e desesperada por entretenimento, o aguardava com braços abertos. Mas isso, como tudo em sua vida, era apenas mais um ato no grande teatro de Giacomo Casanova, um homem que mesmo quando perdia, saía de cena como se tivesse vencido. O Palácio de Inverno poderia ter sido seu palco, mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O Conde Panin, com sua astúcia de estadista, arquitetou um encontro que só a magia das noites brancas de São Petersburgo poderia tornar possível. Sob aquele crepúsculo eterno, onde o céu se veste de prata e o ar parece suspenso entre o sonho e a realidade, Casanova aguardava nos jardins de verão, estratégico como um general antes da batalha. A comitiva imperial se aproximava e entre seus membros Panin, o homem que com um sorriso poderia abrir as portas do próprio trono. A primeira conversa com Catarina foi um dueto de inteligência. Falaram de música da ópera que pulsava nas veias de São Petersburgo, enquanto os violinos da corte ecoavam ao longe como um prelúdio do que viria. No segundo encontro, a imperatriz, sempre ávida por mentes brilhantes, sondou sobre Veneza e o calendário gregoriano. E ali, entre um sorvo de chá e um gesto elegante, Casanova desdobrou seu talento. Explicou, com a eloquência de quem domina tanto a ciência quanto a arte da persuasão, porque um novo sistema era não apenas necessário, mas inevitável, uma dança perfeita entre a razão e o poder. Catarina, fascinada, ponderava adotá-lo, mas hesitava. A Igreja Ortodoxa não cederia sem luta. O veneziano, porém, já havia plantado a semente. Quando se encontraram pela terceira vez 10 dias depois, o jogo se revelou mais complexo. Catarina, sempre um passo à frente, já investigara as discrepâncias entre as Páscoas oriental e ocidental,
Um detalhe que para qualquer outro, seria mera teologia, mas para Casanova, era oportunidade. Ele queria um posto na corte, um título, algo que o ancorasse àqueles salões dourados. Chegou a sonhar com uma loteria imperial, um esquema que enchesse os cofres do Estado e, de quebra, os seus próprios bolsos. Mas a sorte, caprichosa como uma amante ciumenta, lhe virou as costas. A quarta e última audiência com a imperatriz foi um adeus disfarçado de cortesia. Catarina, com seu sorriso inescrutável, o dispensou com a mesma graça com que o receberá. Zaire ficou para trás, confiada ao arquiteto Antônio Rinaldi, o homem que ergueria os palácios que Casanova jamais habitaria. Enquanto as cúpulas de São Petersburgo se perdiam no horizonte, ele partia com nada além de cartas de recomendação e a certeza de que, mais uma vez, havia transformado uma derrota em lendária retirada. Varsóvia o recebeu em outubro de 1765, uma cidade onde a decadência dançava com a ambição. O príncipe Adam Kazimierz Czartoryski, primo do recém-corado Stanisław August Poniatowski, aquele mesmo que devia seu trono ao capricho de Catarina, estendeu-lhe a mão. Um homem de poder, um mecenas, um porto seguro para um navegador como Casanova. Por 5 meses ele viveu entre a nobreza polonesa, jantares que duravam até o amanhecer, conversas que misturavam filosofia e intriga, e a sensação de que, finalmente, o vento soprava a seu favor. Até que a noite de 4 de março de 1766 o levou ao Teatro Real. Entre os passos graciosos das bailarinas italianas, Anna Binetti, uma estrela em ascensão, o fitou com um misto de admiração e ressentimento. Por que não me procurou antes? Parecia dizer seu olhar. E seu amante, o impetuoso František Xavery Branicki, não precisou de mais que um suspiro para transformar ciúme em desafio. Veneziano poltrone. A palavra ecoou como um tiro. Casanova, ferido no orgulho mais que na carne, não teve escolha. As pistolas falariam por ele. O duelo foi tão rápido quanto brutal. Ambos caíram, o sangue manchando a neve derretida. Quando a notícia chegou ao rei, a investigação revelou o que todos já sabiam. O cavaleiro de Sengaut não passava de um aventureiro sem título, afogado em dívidas. A Polônia, que o acolhera com festas, agora o expulsava com desdém. Em 8 de julho de 1766, ele cruzava a fronteira, mas não sem antes semear outra lenda. Anos depois, Branicki se tornaria seu aliado, e a história transformaria inimigos em irmãos de armas. Dresden o recebeu com a melancolia de uma mãe envelhecida. Sua mãe, agora uma senhora de quase 60 anos, o abraçou como se pressentisse que cada encontro poderia ser o último. Viena e as cidades alemãs passaram como cenários de um teatro ambulante, até que no verão de 1767, as águas termais de Spa, aquele refúgio de almas cansadas, o trouxeram face a face com o Marquês della Croce. O homem que outrora brilhara nos salões agora se arrastava, arruinado pelo jogo com uma amante grávida e nenhum futuro. Charlotte Lamotte, jovem e desesperada, olhou para Casanova como se ele fosse a última tábua de salvação. E ele, que jamais recusará um papel de herói, a levou a Paris. Mas o destino, cruel em sua ironia, roubou-lhes a criança e a esperança. Enquanto Casanova chorava aquela perda, e logo depois a de Bragadin, seu protetor de outrora, morto aos 78 anos, Paris se fechava ao seu redor. Os Orféus credores, as sombras do passado, todos conspiravam para expulsá-lo. Aos 32 anos, ele já era um fantasma em sua própria vida. A Espanha seria sua redenção? O conde de Aranda, ministro todo-poderoso, recebeu suas cartas com indiferença. Madrid o prendeu por portar pistolas escondidas 17 anos e 6 meses, sentenciou o juiz, como se o tempo ainda tivesse algum significado para ele. 40 dias depois, livre mas quebrado, vagou pela Andaluzia até que Barcelona o jogou de volta à prisão, desta vez por defender-se de 2 bandidos. Ferido, humilhado, doente, ele arrastou seu corpo até Aix-en-Provence, onde a sífilis, ou talvez apenas a vida, o consumia aos poucos. E foi ali, entre febres e memórias, que o passado o alcançou. Uma criada chegou com uma mensagem. Henriette estava na cidade. A mulher que anos antes o deixará com um beijo e uma promessa de que o tempo não os apagara. Ele correu, mas o destino mais uma vez brincou com ele. Henriette já partirá. Uma carta então. Não me reconheceu, escreveu ela, e isso me fez sentir velha. Mas você também envelheceu, Giacomo. As palavras doíam mais que qualquer espada. Viúva, rica, generosa, ela ofereceu ajuda, não dinheiro, apenas amizade, e um último adeus em forma de correspondência. Casanova, porém, não era homem de desistir. Enquanto traduzia Homero e escrevia tratados sobre a Polônia e Veneza, sonhava com o perdão de sua pátria.
Enviou cópias de seus escritos aos inquisidores, jurando lealdade, implorando por um lugar ao sol. Veneza, silenciosa, não respondia. Mas ele sabia, enquanto houvesse tinta em sua pena e fogo em seus olhos, a história não estaria completa. Afinal, um homem como Giacomo Casanova não morre, ele simplesmente escolhe outro palco. O inverno de 1769 encontrou Casanova em um daqueles momentos em que o destino, como um mestre de xadrez astuto, desliza as peças pelo tabuleiro sem avisar. Foi em Livorno, naquele janeiro de 1770, que o acaso, ou talvez a própria providência, sempre generosa com os audazes, lhe apresentou o conde Alexei Orlov. Não um nobre qualquer, mas o irmão de Grigori, o favorito da própria Catarina, a Grande, cuja sombra se estendia sobre a Europa como um manto de seda e aço. Estamos em guerra contra os otomanos, Casanova. Precisamos de homens como você, disse Orlov, com aquele tom que misturava o convite de um anfitrião com a ordem de um general. O veneziano, porém, não era peça para ser movida sem cálculo. Recusou com a elegância de quem sabe que o verdadeiro poder não está nos canhões, mas nas palavras e nas cartas que ainda tinha para jogar. Enquanto a frota russa esmagava os turcos em Chesma naquele julho sangrento, Casanova traçava sua própria rota pela Itália, como um cometa que se recusa a seguir a órbita dos outros. Rumo a Roma, levou consigo não apenas a bagagem, mas a companhia de uma jovem inglesa, Betty, cuja inocência era tão cativante quanto seu sorriso. Ele a conhecera através de Sophie, uma antiga amiga dos tempos de Hammersmith, e não pôde resistir ao desafio de conquistá-la, mesmo que, para isso, tivesse que fingir ser seu pai perante a sociedade. Um papel irônico para um homem que jamais se contentara com os limites da moral alheia. Quando o companheiro de Betty sugeriu que viajassem juntos, Casanova aceitou com um sorriso. Afinal, que melhor disfarce para um sedutor do que a máscara da respeitabilidade? Nápoles o recebeu como a um filho pródigo. Ali, entre os braços de velhos amigos e as memórias que teimavam em não envelhecer, reencontrou Ana Maria Valati e Leonilda, a filha que ambos haviam gerado em outros tempos. A moça, agora uma mulher nos seus 20 e poucos anos, casara-se com um aristocrata rico e velho. Ele não lhe dá o que ela merece, sussurrou Ana Maria, com aquele olhar que só as mulheres sabem lançar quando o assunto é desejo negado. Casanova não precisou de mais. No jardim da vila, entre o perfume das magnólias e o murmúrio da fonte, selou com Leonilda um pacto que a natureza já havia escrito muito antes. Semanas depois, quando ele já seguia para Roma, a notícia chegou como um presente do destino. Leonilda estava grávida. Mais um herdeiro para seu legado, mais uma prova de que o tempo para ele não apagar a chama apenas a tornava mais seletiva. Em Roma, o velho lobo reencontrou o cardeal de Bernice, seu antigo cúmplice nas artes da persuasão, e não perdeu tempo. Preciso de acesso, disse, com a voz baixa e urgente de quem negocia não apenas favores, mas pecados. As noviças. Porque Casanova, aos 55 anos, descobrira um novo prazer, a juventude não como companheira, mas como obra-prima a ser esculpida. E se essa juventude viesse envolta em hábitos sagrados, melhor ainda. Foi assim que reencontrou Mariuccia, a mesma que em 1661, lhe dera uma filha, Giacomina. O destino, sempre irônico, tecerá uma rede de laços que até ele, mestre das coincidências, não poderia ter planejado. A professora de música de Giacomina era nenhuma menos que a antiga amante de seu irmão Giovanni, e mãe de Guglielmina, outra sobrinha que o acaso colocará em seu caminho. Mariuccia, generosa, organizou um encontro. E lá estavam elas, as duas meninas, dormindo nuas na mesma cama, como duas pétalas de uma mesma rosa. Casanova não tocou em Giacomina, alguns tabus, mesmo para ele, eram invioláveis. Mas Guglielmina foi um presente que a sorte lhe ofereceu em bandeja de prata. 6 meses em Roma bastaram para saciar sua sede por escândalos sagrados. Partiu então para Trieste, onde, entre traduções de Homero e tratados políticos sobre a Polônia, que publicaria em 1774, teceu sua rede mais ambiciosa, a reconquista de Veneza. Os inquisidores, aqueles mesmos que o haviam condenado, agora ouviam seus relatórios com interesse. Espionagem, informações, serviços prestados à sombra, tudo em troca de um perdão que em setembro de 1774, finalmente chegou. 19 anos de exílio, e eis que as portas da Sereníssima se abriam novamente. Veneza me espera, pensou, enquanto o barco cortava as águas do Adriático. E desta vez não serei mais o fugitivo. Serei o homem que voltou. A cidade que o vira nascer recebeu-o com uma mistura de nostalgia e desconfiança. Os amigos de infância ainda estavam lá, Ângela Toselli, com seu riso cristalino,
Caterina Capretta, a noiva que nunca fora, e até o fantasma de Bragadin, cujo lugar à mesa era agora ocupado por Marco Dandolo, que lhe ofereceu abrigo em seu palácio. Casanova aceitou como sempre com a graça de quem sabe que cada porta aberta é uma nova página em branco. Dedica-se então à Ilíada, traduzindo-a em 3 volumes entre 1775 e 1778, obra que o público ignorou com a mesma indiferença com que Veneza um dia o expulsara. Mas ele não era homem de se abater por rejeições. Em 1776 voltou a servir à Inquisição, desta vez como informante remunerado. 15 ducados por mês, pouco para um gênio, muito para um espião. E ele, claro, era os dois. O verão de 1779 trouxe-lhe Francesca Buscini, uma costureira cujo talento com agulhas era tão preciso quanto o dele com palavras. Moraram juntos como um casal respeitável entre risos e segredos até que Veneza, mais uma vez, mostrou suas garras. Desta vez foi um desentendimento com Carlo Grimani, um nobres que ousara questionar suas dívidas que o obrigou a partir. Casanova, é claro, não saiu sem antes deixar sua marca. Uma sátira mordaz contra a aristocracia veneziana, tão afiada que até os Grimani, com todo o seu poder, não puderam ignorá-la. Em janeiro de 1783, ele embarcou rumo a Paris, onde seu irmão Francesco o aguardava. E foi ali, entre os salões da Cidade Luz, que conheceu outro gênio, Benjamin Franklin, o americano que, como ele, sabia que a revolução não se faz apenas com armas, mas com ideias. A vida, porém, não lhe concederia descanso. Em 1784, tornou-se secretário de Sebastian Foscarini, embaixador veneziano em Viena, até que a morte do patrão no ano seguinte o deixou mais uma vez à deriva. Foi então que o destino, sempre caprichoso, o levou ao castelo de Dux, na Boêmia, como bibliotecário do conde Waldstein. Ali, entre os livros empoeirados e as memórias que insistiam em não se apagar, Casanova encontrou seu último palco. Escreveu sobre sua fuga dos Piombi, sobre loterias e filosofia, sobre tudo que sua mente inquisitiva ainda conseguia abarcar. E foi em Dux que, em outubro de 1787, reencontrou Lorenzo da Ponte, outro veneziano exilado, outro amante da vida e do teatro, outro homem que saboreava a ironia de ver seu nome ligado a Lenose de Fígaro e logo depois a Dom Giovanni. Mozart e da Ponte conversaram com ele sobre o novo libreto. Casanova, sempre generoso com seu talento, ofereceu versos. Não foram usados. Mas pouco importava. Ele já havia escrito sua própria ópera, uma peça em vários atos, cheia de amor, traição, triunfo e queda, onde o protagonista, mesmo nos bastidores, nunca deixará de ser o centro da cena. Quando as cortinas finalmente caíram, em 4 de junho de 1798, Giacomo Casanova não deixou um império, nem uma fortuna. Deixou algo muito mais valioso, a prova de que para alguns homens a vida não é vivida, é encenada. E ele, mais do que qualquer outro, soube fazê-lo com estilo. Mas se pensamos que sua obra-prima se limitou aos palcos da vida, enganamo-nos. Casanova também tentou imortalizar seu gênio em palavras, não apenas nas memórias que o consagrariam, mas em um romance de ficção científica em 5 volumes, ambientado na Inglaterra que infelizmente não encontrou o eco que merecia. O mundo ainda não estava pronto para suas fantasias literárias. Em vez disso foram suas memórias, um monumento de quase 4.000 páginas, que se tornariam seu legado mais duradouro. Tão vibrante era sua personalidade que mesmo após sua morte, seu nome continuou a ressoar, como um eco de risadas em salões há muito fechados. Publicadas póstumamente em 1820, suas confissões foram traduzidas do francês original para o alemão, cruzando fronteiras como ele mesmo fizera em vida. E o que encontramos nessas páginas? Não apenas o retrato de um sedutor incansável, embora, sim, sua história da minha vida seja um manual não escrito de conquistas amorosas, mas um espelho fascinante da Europa do século XVIII. Política e intriga, banquetes e fome, teatro e hipocrisia, moda e decadência, fé e ceticismo, moral e seus abismos. Tudo está ali, entrelaçado com a mesma maestria com que ele entrelaçava os destinos de suas amantes. Em novembro de 1797, já doente e com o coração pesado, Casanova sonhou em rever sua Veneza amada, então ocupada pelas tropas de Napoleão. A república que resistira por mais de 1000 anos sucumbira ao avanço da Revolução Francesa, um golpe final em um mundo que ele conhecera e amara. Mas o destino, cruel como sempre, negou-lhe essa despedida. Em 4 de junho de 1798, aos 73 anos, o maior encenador de sua própria existência fechou os olhos pela última vez.
deixando para trás o manuscrito inacabado de suas memórias. Um homem que viveu como poucos ousaram sonhar. Hoje seu nome ainda evoca paixão, escândalo, uma vida levada ao extremo. Alguns o reduzem a um libertino, um colecionador de corpos e corações, um símbolo de devassidão. E não faltam passagens em suas memórias para alimentar essa imagem, especialmente quando, em seus últimos anos, compartilhou a cama com amantes jovens o suficiente para serem suas filhas. Mas reduzir Casanova a mero hedonista é ignorar o gênio que soube navegar pelos salões da Europa como poucos, um espião sem bandeira, um diplomata sem pátria, um escritor sem censura. Quem foram afinal suas filhas? Essa é uma pergunta que ainda intriga os biógrafos, assim como sua capacidade de reinventar-se a cada década. Filhos de atores, nascido em uma Veneza de máscaras e canais, ele jamais encontrou estabilidade, e talvez nem a quisesse. Sacerdote, aventureiro, jogador, espião, financista, escritor. Cada ofício foi um ato em sua peça interminável. Meu caro, parece sussurrar através dos séculos, você tem o coração de um amante, a mente de um conspirador, a alma de um místico, o charme de um vendedor de sonhos, a compaixão de um diplomata, a criatividade de um poeta e a paciência de um arquivista. Sim, ele viveu além de seus meios, dependendo da generosidade de mecenas que por sua vez dependiam de seu brilho. Mas quem, em sã consciência, trocaria uma existência medíocre por um instante sequer de sua trajetória? Casanova não foi apenas um produto de seu tempo, foi sua encarnação mais pura. Quando ele morreu, não foi apenas um homem que se apagou, mas uma era, a da Veneza independente, dos salões onde o segredo era moeda corrente, das óperas que duravam até o amanhecer, dos bailes onde máscaras escondiam tanto quanto revelavam. Seu mundo não conheceu guerras totais nem declarações de direitos universais, mas conheceu algo igualmente poderoso, a arte de viver como se cada noite fosse a última. E não é isso, afinal, o que mais nos fascina? A ideia de que a vida pode ser uma sucessão de atos ousados, de risos roubados, de amores proibidos, desde que se tenha coragem para pagar o preço. Então, digo-lhe, Casanova merece sua reputação de libertino? Ou será que, sob as camadas de escândalo, há um homem que nos desafia a viver sem medo? Um que nos lembra que a moral é muitas vezes uma questão de geografia e época, e que o verdadeiro pecado é desperdiçar a chance de ser extraordinário. Talvez sua maior lição não esteja em como seduzir, mas em como transformar a própria vida em uma obra de arte. E você, caro leitor, o que faria se o palco fosse seu?